passo para vocês. Então, boa noite a todos e todas. Estamos aqui no nosso ciclo de debates e troca de experiências do projeto Alimentação e Solidariedade da Rede UF de Agroecologia. Sou Zé Renato, professor da UF de Angra. Vou estar aqui junto com Camila, mediando o debate de hoje, a atividade de hoje, que vai contar com a professora Suênia Santos, que é da UF de Rio das Ostras, e a professora Vanessa Schotz, que é da UFRJ de Macaé, e que está aqui também enquanto Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Eu vou passar a palavra para elas vão se apresentar, né, e, enfim, a gente está aqui hoje na moderação. Suênia, você se apresentar. Obrigada, muito obrigada, Zé, companheiro nosso, e Camila também, da Rede de Agroecologia da UF. Então, eu perdi um pouco as contas, Zé, eu não sei qual é o número desse encontro do nosso ciclo, e tem outro daqui a 2 dias, né, acho que depois a gente podia ver não sei se dá para botar lá no chat a programação, né. Então, aí no dia de hoje, na verdade, já essa nossa conversa integra a disciplina, né, de produção e reprodução social da fome. É uma disciplina optativa daqui do Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras, que tem estudantes de períodos diferenciados, então tem desde os períodos iniciais até os períodos mais concluintes. Então, a gente tem tido uma interação, essa é Betânia, oi. Tem sido bastante rico, né, a gente a ideia bastante provocativa é de oferecer disciplinas que dialoguem de forma mais direta com o contexto atual, esse contexto da pandemia, que vem aí atropelar a vida de todos nós, e que continua aí nos ameaçando na atualidade. Então, a gente vem fazendo algumas discussões, começamos com Josué de Castro, com a participação da professora Leile, da UFRJ, com a participação do professor João, discutimos Carolina Maria de Jesus, né, alguns aspectos da obra dela também, e então passamos então a fazer um debate mais atual, desse cenário mais atual. Tem bastante podcast para os estudantes irem acompanhando, né, a diversidade dessa conversa, e também com textos mais atualizados, né, a gente vem discutindo o texto do Robert Wallace sobre a pandemia e o agronegócio, da Marion Nestlé, sobre o poder das indústrias, né, sua influência sobre a pesquisa. Na aula passada, inclusive, Vanessa, a gente utilizou um boletim que você indicou, que problematiza a questão da biofortificação, que é um boletim do Fórum Brasileiro, né, de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é isso, a gente tem essa turma diversa e temos, provavelmente, convidados e convidadas hoje aí por conta da nossa transmissão nesse canal aí de uma colega da veterinária aqui da UF, que está abrigando, né, esse ciclo de debates da Rede de Agroecologia da UF. Vou pedir só porque eu não consigo ver o canal, vou pedir para a Thalita, que tem o meu contato, se tiver algum problema, para me mandar um WhatsApp para mim, que aí a gente vê aqui como consegue resolver, além de que tem colegas aqui também lá na sala do canal do YouTube. Bom, dito isso, Vanessa Schotz é uma companheira de quanto tempo? A gente tem feito extensão de forma interinstitucional, não me falha a memória agora, mas assim, antes de eu já ter o projeto aqui, o Semeando, né, porque a gente já acompanhava o PDS Oswaldo de Oliveira, não sei se Zé ou Camila tem fácil aí também a nossa petição e a divulgação da audiência, para colocar lá também no canal. Então, pelas nossas inserções na extensão popular,
a gente já vinha acompanhando esse assentamento, que está sendo uma ameaça agora de reintegração de posse, e, além disso, eu tenho um projeto aqui que eu coordeno desde 2017, o Semeando Agroecologia no Campo e na Cidade, a Vanessa pela UFRJ Macaé, que ela é professora aqui do curso de nutrição do Departamento de Saúde Coletiva. Ela vai se apresentar com um melhor detalhamento. Mas o fato é que a gente vem construindo várias ações de forma conjunta, e é sempre muito prazeroso, é sempre um aprendizado enorme, né? E a Vanessa atua há muitos anos, né, no Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e então ela vai compartilhar nessa noite de hoje essa sua experiência nesse contexto aí da pandemia, porque, sem dúvida alguma, o fórum é uma instância, é um espaço de resistência no contexto que a gente está vivendo, e tem muito aí a nos ensinar, inclusive, em termos de estratégias importantes de serem construídas na perspectiva dos territórios, da educação popular. Então, Vanessa, eu passo a palavra para você, já agradecendo muito o aceite para estar com a gente nessa noite, e fica à vontade para você se apresentar e trazer aí esse debate nessa noite sobre o fórum e a luta política pelas políticas de soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil. Obrigada, Suênia. Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma alegria enorme estar aqui com o Zé, com a Suênia, com a Camila, né? Zé, meu companheiro aí de doutorado, né? De sofrimento, né, Zé? Sofremos juntos. E Suênia, que a gente já está numa longa estrada aqui na região, né? Ela na UF de Vereadores, eu na FRJ de Macaé, mas sempre uma perspectiva de trabalho interinstitucional, a partir da educação popular, a partir do desenvolvimento do trabalho com mulheres, né? A partir do grupo de trabalho de mulheres da articulação de agroecologia Serra Mar, e também com o PDS Oswaldo Oliveira, que vocês estão vendo aí no chat, né? Colocando aí a situação do PDS nesse momento, e a ameaça de despejo e a audiência popular que vai acontecer amanhã, né? Dizer que é sempre bom ter uma oportunidade para falar do fórum, da trajetória do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e mais especificamente poder falar das ações que estão sendo desenvolvidas nesse momento da pandemia. Eu montei uma apresentação, vocês vão ver que eles têm mais fotos, né, do que textos, mas a ideia é a gente poder ir refletindo um pouco sobre esse contexto da pandemia em relação à segurança alimentar e nutricional e as ações que a sociedade civil vem desenvolvendo. Vocês vão ver que, ao falar do fórum, a gente acaba falando de ações em rede. Embora o fórum seja uma rede, ela também se articula em rede, né, com vários movimentos, organizações, e essa tem sido uma tônica durante esse processo da pandemia. Os movimentos, as organizações, as redes, as articulações, elas têm atuado de forma conjunta, em parceria, para desenvolver tantas ações de incidência política, quanto de formação, quanto de mobilização. E isso é muito importante, porque a fragmentação é justamente um desafio, né, que a gente precisa seguir superando, né? Então, eu trouxe aqui um pouco dessa história, mas vou deixar um tempo para a gente conversar, vocês poderem fazer as perguntas de vocês, e a gente poder fazer uma troca. E ao final da minha fala, eu também vou colocar um videozinho curto, né, de uma das campanhas que a gente tem desenvolvido, neste caso, junto com a Articulação Nacional de Agroecologia, né, da qual nós todos aqui fazemos parte. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Um minutinho. Então, estou tentando contar um pouco dessa história, né, da luta política pelo direito humano à alimentação no contexto da pandemia, desde a perspectiva do fórum,
sabendo que tem muitas, então fiz alguns recortes, algumas escolhas, tem muitas outras iniciativas acontecendo em outras redes, em outras organizações, algumas que inclusive se somam, se articulam. Eu tentei trazer algumas coisas que a gente tem feito e ao final, trazer como exemplo a luta em relação à alimentação escolar, a realização do direito à alimentação escolar, para mostrar um pouco como tem sido essa estratégia nesse momento de pandemia, né? Então, só falar um pouco para quem não conhece o Fórum, né, o FBSAM. Então, o Fórum ele nasce em 98, justamente num momento em que a gente tem um retrocesso na agenda de segurança alimentar e nutricional a nível governamental. Então, a gente teve a extinção do CONSEA, logo nessa transição, porque o primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ele foi criado no governo Itamar, em 93, e aí na transição para o governo Fernando Henrique, o Conselho extinto, criado um outro conselho, que era o Conselho Comunidade Solidária, que tinha outras prioridades relacionadas ao enfrentamento da fome, mas que não passavam pela perspectiva de uma política de segurança alimentar e nutricional, né? Então, foi justamente nesse momento que o Fórum nasce como uma rede aí que ela articula ativistas, organizações, movimentos, instituições de pesquisa, professores e professoras, em torno de trazer com força para a sociedade a temática do direito humano à alimentação, a temática da segurança alimentar e nutricional, buscar incidir. Naquele momento, a gente não tinha muita abertura para estar fazendo essa incidência a nível do governo federal, mas nos estados se consegue, naquele momento, criar alguns conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional. Um dos primeiros e muito atuantes até hoje é o CONSEA de Minas, né, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais. Então, aquele foi um momento que o Fórum teve uma atuação importante em estar buscando diálogo com governos estaduais para a criação desse espaço de diálogo com a sociedade civil, porque a gente vai ver que a luta por segurança alimentar, soberania e segurança alimentar e nutricional é uma luta que está muito relacionada também com a democracia, com a luta por espaços democráticos de participação e controle social, de construção de políticas públicas que garantam o direito. Aqui eu trouxe só alguns poucos exemplos de ações ao longo dessa trajetória histórica, então, do Fórum, né, desde 98, mostrando que a gente está sempre trazendo temáticas que consideramos que é importante ser aprofundada, discutida na sociedade, ao mesmo tempo desenvolvendo ações aí de incidência. Então, aqui só para mostrar 3 momentos importantes. Esse foi o nosso último encontro, né, nacional, em que a gente, já em 2017, se eu não me engano, a gente já estava falando da volta da fome, né, porque já estávamos preocupados com o desmantelamento de políticas públicas do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Já percebíamos algumas indicações de que, em que pese o Brasil ter saído do mapa da fome em 2014, ele vinha fazendo esse caminho de volta, né? Então, naquele momento, a gente puxou esse debate, né? Aqui embaixo, nessa foto, foi um momento que a gente estava no Senado, realizando uma ação de incidência política para aprovação, para tramitação e aprovação do projeto de lei da alimentação escolar, que todo mundo conhece bem, já ouviu falar em algum momento, que foi um projeto aprovado em 2009, construído com uma participação intensa da sociedade civil, articulada aí pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que teve uma participação bastante ativa do Fórum. E naquele momento, então, a gente estava numa ação aqui no Senado para que o PL estava chegando, né, o projeto de lei ao Senado, para que ele pudesse ser, então, aprovado, né, e como foi. E aqui também um outro momento das ações também de mobilização popular, né, que foi uma oficina que a gente fez da campanha Comida Patrimônio, que hoje também tem um braço da extensão, né, o projeto que
eu desenvolvo na UFRJ Macaé, em parceria com a UERJ, com o FBSAM, que é a Comida Patrimônio. Ele vem desse lugar do fórum, né? Então, aqui a gente fazia uma oficina de troca de sementes e com falas do Brasil durante a conferência, a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, aqui é um pouco das ações que vêm sendo desenvolvidas. Vocês viram também, como a Suênia falou, né? Aquele documento sobre a biofortificação, a produção coletiva do conhecimento também é uma ação que o FAM costuma desenvolver. Então, a gente, ao longo de todos esses anos, está sempre construindo reflexões que expressem o nosso olhar crítico sobre a conjuntura do ponto de vista de soberania e segurança alimentar e nutricional, e, ao mesmo tempo, sempre com esse objetivo de apresentar propostas que são construídas desde as experiências concretas da sociedade. E esse vai ser um aspecto muito importante na construção histórica da soberania e da segurança alimentar no Brasil, da segurança alimentar e nutricional no Brasil, né? Então, essa construção, ela vem de um processo intenso e muito rico de participação social. Mesmo o conceito de segurança alimentar e nutricional, que aqui no Brasil tem todo um enfoque, né? Tem toda uma caminhada, inclusive incorporando esse aspecto nutricional, ele vem desse acúmulo da sociedade civil, que articula aí diversos setores e áreas do conhecimento, né? Desde nutrição, agricultura, até passar por economia solidária. Enfim, a gente tem uma série de direitos humanos. Então, o encontro é um encontro de várias lutas e de várias bandeiras, né? Para falar um pouco da perspectiva com a qual a gente trabalha, então o Fórum ele também foi um ator importante na própria construção do conceito de segurança alimentar e nutricional, que depois foi sendo adequado, né? Foi sendo incorporado novas questões até a gente chegar no conceito que foi aprovado pela conferência e que compõe hoje a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente entende que segurança alimentar e nutricional se constitui num objetivo de política pública, que é assegurar o acesso aos alimentos a todas as pessoas de forma permanente, uma alimentação que seja adequada e saudável, e também uma alimentação que respeite a soberania do seu povo. Então, aí a gente tem esses dois princípios da segurança alimentar e nutricional, que é a soberania alimentar, que nasce, então, a soberania alimentar é uma bandeira que ela nasce num contexto internacional, de contraposição ao conceito de segurança alimentar global, que era operado pelos organismos internacionais e que estava muito ligado à Revolução Verde, que estava muito ligado a uma perspectiva neoliberal. Então, a soberania alimentar ela vem pautar essa questão da soberania dos povos em decidir como plantar, o que plantar, em ter a sua cultura valorizada e respeitada. A gente vai ver que isso é um aspecto central quando a gente está falando de direito à alimentação. E o segundo princípio, que é o direito humano à alimentação adequada e saudável, que também a gente aqui no Brasil tem uma caminhada muito grande em relação a essa construção, pensando que o direito humano à alimentação ele tem duas dimensões que são indivisíveis, que é o direito de estar livre da fome e o direito a uma alimentação adequada e saudável. Esses aspectos eles são centrais e a gente diz que eles são indivisíveis porque não basta enfrentar a fome, é preciso que esse enfrentamento se dê também a partir de um processo que garanta direitos, que garanta autonomia, que garanta dignidade, que garanta um modelo de produção, consumo e abastecimento sustentável e saudável. Vou pular um pouquinho na história, já que a gente vai falar sobre a pandemia, né? Então, assim, tem toda uma trajetória aí que depois a gente pode indicar alguns textos e materiais para recuperar um pouco sobre isso, que também acredito que vocês devam ter discutido exaustivamente na disciplina, né? Mas a gente chega ali no governo
no governo Temer, começa a haver um desmonte grande de políticas e do sistema de segurança alimentar e nutricional. E quando chega no início do governo Bolsonaro, o primeiro ato, né, foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, esse conselho que tinha já sido recriado em 2003, junto com o Fome Zero também se recria o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, uma experiência reconhecida no mundo todo por ser um espaço de diálogo entre governo e sociedade, em que se tem 2/3 de sociedade civil e 1/3 dos vários órgãos de governo, com o objetivo de assessorar, no caso, a presidência da República, no desenvolvimento de ações voltadas para a segurança alimentar e nutricional. E o CONSEA, ele foi protagonista de várias conquistas importantes, como a emenda constitucional, que incluiu o direito à alimentação na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, a Lei da Alimentação Escolar, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e depois toda a construção de um sistema e de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. O próprio programa de aquisição de alimentos, que também é considerado uma referência internacional a nível de política pública, de SAN, foi uma construção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, diante de toda essa caminhada, quando a gente se depara nesse momento com a extinção do CONSEA, a sociedade se mantém mobilizada, apesar disso. E uma das formas de mobilização vai desaguar, então, na constituição, né, de uma comissão organizadora que convoca, então, uma conferência popular de soberania e segurança alimentar e nutricional, da qual o Fórum faz parte, vários movimentos sociais e organizações do Brasil todo, que, então, convocam uma conferência que seria inicialmente realizada esse ano, presencialmente, no Maranhão. E essa conferência, então, ela teria como objetivo denunciar o desmonte do sistema de segurança alimentar nacional, mas, ao mesmo tempo, está construindo com a sociedade propostas de ações e de políticas públicas para a garantia desse direito. A gente sabe que esse ano, com a pandemia, vários planos, né, que se tinham, eles tiveram que ser alterados, e no caso da conferência não foi diferente, mas esse espaço ele se manteve como um espaço vivo de construção. Então, a partir desse lugar da conferência, onde o Fórum atua em rede com várias outras organizações, como eu tinha dito, como a Articulação Nacional de Agroecologia, a Rede de Mulheres Negras pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Aliança pela Alimentação Saudável, MST, Movimento de Pequenos Agricultores. Esse espaço também foi um espaço importante de construção de propostas e de ações relacionadas, e de análise também relacionadas ao contexto da pandemia, né? Então, logo no início da pandemia, ali, iníciozinho de abril, esse conjunto de organizações elabora esse documento, que depois eu posso mandar o link para vocês, mas que se chama Garantir o Direito à Alimentação e Combater a Fome em Tempos de Coronavírus. A vida e a dignidade em primeiro lugar. Então, esse documento ele é considerado um documento referência, né, que subsidiou depois uma série de outros documentos e de proposições e de ações que se desdobraram a partir dele. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês o que o documento traz em termos de análise de contexto, porque nos ajuda a olhar o que antecede a pandemia em termos de contexto relacionado à soberania e segurança alimentar, e o que a gente tem também de propostas para enfrentamento da fome nesse período de pandemia, onde essas coisas se acentuam ainda mais. Então, o documento ele vai falar, né, que o contexto que antecede a pandemia já é um contexto extremamente grave, que a gente vinha, né, de um processo acentuado, acelerado de desmonte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, como vocês já devem ter
discutido não só ao longo da disciplina, mas ao longo das disciplinas que vocês vêm fazendo no curso. Outro ponto que o contexto da pandemia, que antecede a pandemia, é importante a gente discutir, é justamente o desmantelamento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Tem uma publicação muito interessante, Suene, que depois eu posso repassar também para você passar para a turma, que foi feita pelo Fórum, junto com a FIAM Brasil, que é uma organização que atua na defesa do direito à alimentação, em que foi feito um monitoramento do ponto de vista orçamentário das principais políticas públicas voltadas para a garantia do direito à alimentação e para a agricultura familiar, ao longo dos anos 2017, 2018 e 2019. Então, a gente tem um cenário bastante preocupante, porque, em alguns casos, políticas públicas como o PA sofrem um corte muito grande, equipamentos públicos voltados aí também para a segurança alimentar, como banco de alimentos, como restaurante popular, também. Pronaf, é a primeira vez em 2019, desde 2003, que não se tem um plano safra voltado especialmente para a agricultura familiar. Desde 2003 se tinha um plano safra para o agronegócio e um plano safra voltado para a agricultura familiar, com recursos específicos voltados, então, para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais. Então, também em 2019 a gente passa a não ter. Passa a ser um plano safra só. A questão da emenda constitucional 95, que impõe aí um teto nos gastos e que vai ter uma repercussão enorme sobre os direitos sociais, especialmente sobre a saúde. A gente tem um desfinanciamento grande, né, da saúde também. O aumento da pobreza e da extrema pobreza, que a gente já apontava naquele momento, com dados preliminares, mas que agora os resultados que saíram da PNAD mostram o quanto esse aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, ele foi muito forte, muito acentuado, fazendo a gente voltar a ter números de 12, 13, 15 anos atrás. No caso do Rio de Janeiro, a gente chega a regredir até quase 2 décadas. A questão também de um aumento nas desigualdades sociais, em especial as desigualdades raciais e as desigualdades de gênero. Quando a gente vai olhar o aumento da pobreza, da extrema pobreza, ela tem cor e ela tem gênero. Porque qualquer política que vai enfrentar essa questão da fome e que vai garantir segurança alimentar nacional precisa considerar essas desigualdades. E, por último, aquilo que eu também já tinha comentado com vocês, há uma extinção, né? O Conselho, que é esse espaço tão importante de proposição, de monitoramento de políticas públicas, é extinto, e não só o Conselho, mas outros espaços de participação social que não estavam pela Constituição. Então, por exemplo, em relação à alimentação escolar, existia um grupo consultivo formado por organizações da sociedade civil que monitoravam e contribuíam com o processo de implementação da compra da agricultura familiar para a alimentação escolar. Então, esse espaço ele também é extinto, né? Por coincidência, eram 2 espaços que eu estava participando no momento em que eles foram extintos, e foi um processo bastante duro, bastante doloroso, porque são espaços que tinham trajetórias, que tinham conquistas muito grande quando a gente vai pensar em termos de participação social. O documento ele tem uma segunda parte, então ele faz uma contextualização antes da pandemia para dizer que quando a pandemia ela chega no Brasil, ela encontra aquele cenário que eu estava comentando com vocês anteriormente, e esse cenário ele se acentua, esse contexto ele vai se acentuar com a pandemia e com todos os desfechos que a gente vem tendo em relação a esse momento que a gente está vivenciando. Então, a gente continua tendo um aumento da pobreza e da fome. Os dados eles têm apontado isso, novas pesquisas vão sair, né, mais recentes, as que a gente tem ainda são de 2019, mas a gente vê, né, andando pela rua, a gente observa o quanto a pobreza e a fome ela tem aumentado. O risco de desabastecimento, que era uma coisa que a gente já apontava nesse documento lá em abril, e isso nós vimos em relação ao arroz.
e o aumento do preço do arroz e de alguns outros alimentos que a gente chama de gêneros básicos, que são aqueles alimentos que são mais consumidos pela população brasileira, tem a ver também com a redução a quase zero, em alguns casos a zero, dos estoques públicos desses gêneros básicos, como arroz, como feijão, né? Então, assim, o Estado ele tem um papel muito importante no abastecimento alimentar. Quando ele não atua, e isso fica a cargo apenas do mercado, a gente tem um processo em que as populações em maior situação de vulnerabilidade, elas vão sofrer mais com por exemplo, um processo aí de desabastecimento, né, ou de entre-safra. E aí, no caso do arroz, o que a gente viu também é que, uma vez que teve a valorização do dólar e aumentou a demanda internacional de arroz, como era o mercado que estava atuando, não tinha uma atuação do Estado, esse arroz, então, ele foi destinado para o consumo internacional, em detrimento do nosso consumo nacional. E aí eu queria, inclusive, chamar a atenção da importância dos vários papéis importantíssimos que o PDS Oswaldo de Oliveira tem, mas um ponto importante é a produção de feijão carucã, que o PDS aqui de Macaé vem fazendo cada dia, né, aumentando mais essa produção, resgatando essa semente, fornecendo feijão agroecológico para alimentação escolar. Então, assim, quando a gente está falando de risco de desabastecimento, quanto que é importante o papel que a reforma agrária e que a agricultura familiar tem tido na produção desses gêneros. A outra coisa que o contexto da pandemia ele acentua é que há um aumento da carga de trabalho das mulheres, especialmente as mulheres negras, e também vão ser elas que vão sofrer mais com a questão do aumento da pobreza, da insegurança nacional, que são um aspecto importante de se considerar. Graves impactos sobre a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais, porque a ausência de políticas públicas que já vinha sofrendo um desmonte, fechamento de espaços de comercialização, como feiras. A gente vai ver que, no caso da alimentação escolar, em muitas situações houve suspensão da compra também, então um impacto grande sobre essas populações. E aí eu estou falando do ponto de vista de produção, mas se a gente for pensar também do ponto de vista de saúde, de acesso à saúde, no caso, por exemplo, dos povos indígenas, dos quilombolas, a Covid ela tem afetado muito mais, ela tem tido uma letalidade maior, que tem a ver com as desigualdades no acesso à saúde, tudo que a gente já acompanha, né, ao longo desse tempo. A outra coisa que também o documento vai apontar é que, nesse contexto da pandemia, a gente já percebia uma ausência de ações voltadas para a garantia do direito humano à alimentação aí por parte do Estado brasileiro. Aí, quando a gente está falando de Estado, a gente está falando do governo federal, estadual, municipal, com exceções, né? Mas a gente percebe que são poucas e incipientes, muitas vezes, as ações que são desenvolvidas com relação à garantia desse direito. E aí, esse documento ele vai organizar um conjunto de proposições. Eu trouxe aqui as principais delas, né, para apontar um pouco como é que a gente pensa essa questão da garantia do direito à alimentação, o quanto que é complexo pensar segurança alimentar e nutricional num contexto de pandemia, o quanto que as ações elas precisam estar interrelacionadas. Aliás, esse é um princípio importante da segurança alimentar e nutricional, a intersetorialidade, né? A participação social. Então, tudo isso são questões caras e importantes da gente pensar nas proposições. Então, esse documento, uma das questões centrais que ele aponta é a necessidade de revogação da PEC, da Emenda Constitucional 95, né? Já não era mais a PEC. Porque esse teto de gastos, a gente tem estudos que apontam, né, o quanto que ele representa um limite concreto para a ampliação de políticas públicas que, nesse momento, se fazem ainda mais necessárias. E aí tem toda uma iniciativa da sociedade que entrou no Supremo, solicitando que a emenda, então, fosse considerada inconstitucional. Existe uma ação em relação a isso que continua tramitando. Então, é importante manter essa pressão. Tem um fórum da sociedade que trata sobre isso.
A outra questão é a recomposição do orçamento da saúde, assistência social e segurança alimentar e nutricional. A terceira proposta tem a ver com a criação de comitês emergenciais de combate à fome, nessa perspectiva de que é fundamental que os estados e os municípios, nesse contexto de pandemia, colocassem o enfrentamento da fome como uma questão central nas ações que estão sendo desenvolvidas de enfrentamento ao Covid. A gente percebe que essa é uma questão que muitas vezes passa ao largo. Eu e Suênia, a gente está envolvida aqui na região, né, com esse diálogo, a gente tem tentado aqui na interação com o município, estamos num processo de criar um comitê emergencial aqui, temos nos reunido, né, com alguns órgãos de governo. Importante a gente para os dados de cada município, olhar para as ações que estão sendo desenvolvidas e que podem ser articuladas, potencializadas, essa que é a ideia do comitê. A gente tem alguns exemplos muito virtuosos de comitês emergenciais, como no Rio Grande do Sul, que esse comitê ele é puxado pelo Conselho Estadual, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, e no Rio Grande do Norte, acho que são duas experiências aí interessantes. O que a gente aponta aqui no documento é a interrupção de despejo, e esse é um ponto importante da gente falar agora sobre a situação do PDS, mas a situação de vários outros quilombos, de vários outros acampamentos, assentamentos. A gente tem tido um processo aí de despejo que é bastante cruel num momento como esse de pandemia. A oferta da alimentação escolar, que vocês vão ver que vai ter um papel central aí, vai ocupar um papel central na agenda do FBSAN, e eu vou falar um pouco mais detidamente sobre isso, da importância que tem a alimentação escolar num contexto como esse. Aqui a gente apontava essa ideia de uma renda básica emergencial e de ampliação do Bolsa Família. Essa é uma discussão importante da gente fazer, né? Eu vejo que a gente precisa discutir bastante o que está sendo implementado em termos de transferência de renda, né? A gente tem uma sinalização que essa transferência se encerra agora em dezembro. A gente sabe que o cenário de pobreza, o cenário de desemprego, ele se mantém, ainda mais com essa segunda onda, que na verdade é uma continuidade, né, da onda que a gente nunca passou, né, de Covid. E aí esse debate da renda básica tem todo um contexto de organizações que formam, então, uma frente, né, de luta pela renda básica como um direito, e ainda mais nesse contexto emergencial. E a gente apontava aqui a necessidade de ampliação do Bolsa Família, porque tínhamos dados que mostravam que ao longo dos últimos anos houve uma diminuição razoável de titulares do Bolsa Família, e essa diminuição ela foi maior nos estados do Nordeste, o que também nos preocupa bastante. Então, aqui também a gente apontava a questão de ter um plano emergencial de apoio à agricultura familiar e abastecimento alimentar. Isso também vai depois se concretizar num projeto de lei, que depois se transforma numa lei, justamente com essa preocupação de que, num contexto de pandemia, é ainda mais importante investir na agricultura familiar, na produção de alimentos saudáveis e no abastecimento desses alimentos para a população, especialmente a população em maior situação de vulnerabilidade. E, por último, aqui também a gente fala da questão dos equipamentos públicos, dos restaurantes populares, dos bancos de alimentos. Vinha já um processo acentuado de fechamento de bancos de restaurantes populares em vários municípios, um desfinanciamento dessa política pública já desde 2015, mais ou menos, né? A gente vê que, durante a pandemia, ainda mais importante você ter esse equipamento público de acesso aos alimentos. Então, gente, o documento ele traz um conjunto bem grande de propostas, como eu falei já lá no início da pandemia, e depois a gente vai desdobrando isso numa série de ações e iniciativas que envolvem um conjunto grande de redes. Eu queria chamar a atenção aqui
a essa plataforma emergencial do campo, das florestas e das águas em defesa da vida e para enfrentamento da fome diante da pandemia. Como vocês podem ver, a gente tem aí uma diversidade grande de movimentos do campo, de redes e organizações. Esse documento ele também está disponível na internet, mas depois eu posso repassar. E ele depois acaba se desdobrando nesse projeto de lei aqui, o PL 735. Eu trouxe ele aqui para a gente discutir, porque foi um processo muito interessante de incidência, articulação política que envolve um conjunto grande aí de atores da sociedade. Então, o PL, basicamente, ele trazia a proposta de auxílio emergencial, né, de R$600 para a agricultura familiar, porque eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas os agricultores familiares ficaram de fora do auxílio emergencial. Apenas aqueles que estavam no Bolsa Família ou no Cadastro Único receberam, mas os demais que não estavam dentro do Cadastro Único não puderam, então, estar se inscrevendo para receber o auxílio, pela sua condição de segurado especial do INSS. E aí, então, o PL ele recupera isso, ele propõe 2 cotas à mulher agricultora, o fomento emergencial de apoio a projetos apresentados aí ao Serviço de Assistência Técnica para a estruturação de unidades produtivas, inclusive para cisternas de acesso à água, benefício de garantia safra, linha de crédito, enfim, é um projeto extremamente interessante. Teve um processo de articulação com vários partidos, de várias frentes parlamentares. Ele foi aprovado, só que quando ele chega para ser sancionado pela Presidência da República, praticamente mais de 2/3 dos artigos eles são vetados, né? E aí há todo um processo de mobilização para a derrubada desse veto. Mas a gente permanece com essa situação em que a agricultura familiar, do ponto de vista de políticas federais, com muito pouco acesso a políticas públicas e a direitos, né? Passando para a alimentação escolar, também, como eu falei, foi um tema central na agenda do fórum, porque há uma compreensão que este é um programa que, ele, pela sua capilaridade, ele atende mais de 41 milhões de escolares no Brasil todo, em todos os municípios, e por ele ter essa capacidade de, ao mesmo tempo que ele atende essa população que está na escola pública, que está na educação básica, também com a lei aprovada em 2009, a gente tem um artigo que trata da compra da agricultura familiar. Então, ele é um programa que ele acaba operando nas 2 pontas, ao mesmo tempo que ele garante essa alimentação, e a gente tem dados que vão apontar que a alimentação escolar é uma das principais formas de acesso à alimentação dos estudantes, em alguns casos é até a única, mas também ele tem um papel ativo para fomentar a agricultura familiar, que, como eu falei, é um segmento duramente afetado aí durante a pandemia e pelo desmonte de políticas públicas, e, ao mesmo tempo, a alimentação escolar ela é um direito humano. Por ser um direito humano, é de responsabilidade do Estado respeitar, proteger, promover e prover esse direito. Outro aspecto, quando a gente está falando de alimentação escolar, que é muito caro para a gente do fórum, para as demais organizações que estão nessa luta, é que ele deve ser assegurado, ainda que durante a pandemia, de forma universal. Essa é uma luta grande, porque depois a gente vai ver que a realidade a prática tem havido uma focalização. Então, vários escolares estão excluídos desse direito. Aqui é um folderzinho, né, um bannerzinho da nossa campanha, né, de olho no Congresso, porque foi uma luta também, uma ação de incidência para que logo em abril fosse aprovada uma lei que assegurasse, então, a distribuição de refeições, né, da alimentação escolar em casa, a domicílio, durante esse período de suspensão das aulas nas escolas. Só que o que aconteceu? A lei ela foi aprovada, mas a gente tem um cenário, do ponto de vista nacional, bastante heterogêneo, né? A execução aí durante a pandemia.
Por isso que é muito importante essa ação de mobilização e articulação, de pressão da sociedade para fazer valer os direitos, porque só ter a lei não é o suficiente, é um passo importante, mas a gente precisa continuar mobilizando para fazer valer. E o que a gente viu a partir da atuação nacional, né, que o Fórum tem, da interação com várias redes, é que há muitos municípios e estados que permaneceram, inclusive, sem assegurar esse direito, por incrível que pareça, apesar de passar tanto tempo da utilização dos recursos federais para esse fim, né? Outra coisa que a gente percebe em termos de execução do programa é que muitas vezes há distribuição de kits sem que se mantenha a aquisição da agricultura familiar, representando, então, uma perda muito grande para esse segmento, né, que vai representar um prejuízo, que vai fragilizar ainda mais esses agricultores, essas agricultoras. Então, a gente tem visto que ainda são poucos os municípios e os estados que estão adquirindo a produção da agricultura familiar, e esse é um aspecto importante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Macaé optou por destinar um cartão com valor de R$200 para os escolares, com recurso próprio, porque o recurso federal ele não pode ser utilizado, ele só pode ser utilizado para comprar alimentos, mas com isso se deixou de comprar de uma agricultura familiar bastante atuante, produtiva aqui na cidade. Então, a gente tem hoje cerca de R$2 milhões na conta da prefeitura que poderia estar sendo utilizada aí para comprar da agricultura familiar durante esse período da pandemia, fornecendo, por exemplo, uma cesta verde, uma cesta de alimentos frescos e saudáveis, porque isso é um ponto importante, para os estudantes em complementação a esse valor de R$200 que é transferido todo mês. Então, a gente também tem percebido que, em alguns casos, se opta por cartão ou cupom para aquisição de alimentos, e um dos problemas que a gente vê nisso é a questão de que muitas vezes se adquire em grandes redes de supermercado, então o dinheiro ele deixa de circular nos pequenos mercados, na agricultura familiar, e a condição de compra varejo ela acaba sendo uma condição pior do ponto de vista do recurso, né, do que se consegue comprar, quando se tem a distribuição de cestas nesse contexto da pandemia, em que a gente tem uma alta do preço dos alimentos. E que o valor que o governo federal transfere para os municípios e estados é um valor bastante baixo, que deve ser complementado pelos municípios e pelos estados, né? Outro ponto que a gente vê é a baixa transparência no fornecimento das informações, e isso é muito importante, porque a gente viu durante o período eleitoral municípios que não estavam até então fornecendo cesta ou kit para os escolares e, 2 meses, 1 mês antes da eleição, passaram a fornecer. E quando você tem uma baixa transparência no fornecimento de informações, é muito mais fácil fazer essa associação de que a cesta da alimentação escolar não é um direito, né, mas é uma benesse que está sendo fornecida por alguém que está ali provendo, né? Então, para a garantia de um direito, é fundamental o acesso à informação. Outra coisa que a gente tem observado, e é um ponto central quando a gente está falando de pandemia, de sistemas alimentares, é que, em muitos casos, os alimentos que estão sendo fornecidos são aqueles que a gente chama de alimentos ultraprocessados. E aí a Sônia pediu que eu falasse um pouco para vocês sobre isso. Eu trouxe aqui bem básico para a gente falar um pouco sobre esse tema, mas depois também vocês querendo materiais, esse guia alimentar, ele é um guia de muito fácil leitura, tem uma linguagem muito bacana, uma linguagem acessível, e o guia, ele é um instrumento de política pública, essa versão do guia foi publicada em 2014, e ele vai, então, se basear numa classificação de alimentos que a gente chama de NOVA, que foi proposta aqui no Brasil pela USP, pelo NUPES da USP, um núcleo de pesquisa, reconhecida internacionalmente, que vai transitar, então, daquela classificação que olhava os alimentos exclusivamente pelos nutrientes e vai olhar os alimentos pelo seu grau de processamento. Então, ele vai dividir em 4 grupos, que são os alimentos in natura, os alimentos naturais ou minimamente processados, os ingredientes culinários, os alimentos processados e ultraprocessados.
quanto mais um alimento é processado, quanto mais ele passa por um processamento industrial, pior é a qualidade desse alimento. E maiores são os impactos ambientais, sociais e de saúde, né? Então, o guia ele vai classificar os alimentos ultraprocessados como formulações industriais, compostas por 5 ou mais ingredientes. Então, quando a gente vai olhar o rótulo, que a gente vê aquela lista interminável de ingredientes, com muitas palavras que a gente sequer sabe pronunciar, aí estão os alimentos, então, ultraprocessados, né? Que eles são formulações industriais, que envolvem várias etapas, diferentes indústrias, e que têm características aí que estão muito relacionadas com a forma como o sistema alimentar hoje ele se estrutura, né? Então, são alimentos hiperpalatáveis, eles tendem a gerar uma vontade, né, descontrolada de continuar comendo esses alimentos em grandes quantidades, com embalagens sofisticadas e atrativas, uma publicidade agressiva direcionada principalmente ao público infantil. Os alimentos ultraprocessados são de alta lucratividade e estão sob controle aí das transnacionais. Então, não é à toa que, recentemente, a gente teve um ataque ao guia alimentar, por ele estar trabalhando com esse tipo de classificação, uma classificação muito mais efetiva, né, de pensar os impactos que a produção, o abastecimento e o consumo de alimentos têm do ponto de vista social, ambiental, econômico, nutricional. Então, também esses alimentos, do ponto de vista nutricional, eles são muito mais pobres. Só para dar uma visualizada, né, se a gente pega aqui um abacaxi, né? Então, o abacaxi ele é como se fosse um alimento in natura, né? O abacaxi em calda, ele é classificado como um alimento processado, porque nele vai ser adicionado, então, o açúcar, que é um ingrediente. E quando a gente está falando daquele suquinho de pó, que a gente, quando olha lá os ingredientes, a gente vê muito pouco de abacaxi, quando tem abacaxi, e o resto que tem ali é açúcar em grande quantidade, corantes, né, uma série de outras substâncias ali, ele vai ser, então, caracterizado como alimento ultraprocessado. Mas, Vanessa, por que isso é importante quando a gente está falando de alimentação escolar? A gente, esse ano, fez uma audiência pública sobre alimentação escolar na cidade, no estado do Rio de Janeiro, e uma das denúncias que as mulheres, em especial, são as mães que trazem essa denúncia com bastante força na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, foi o fornecimento de leite em pó, que, na verdade, era um leite ultraprocessado, né? Então, a gente, quando ia olhar a composição desse leite, ele tinha lá uma quantidade enorme de outras substâncias, de açúcar. Então, as crianças, na verdade, não estavam bebendo leite, elas estavam bebendo um alimento ultraprocessado, que os estudos já mostram que tem um impacto aí grande sobre a saúde, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem lutado em relação à pandemia, que a garantia do direito à alimentação escolar tem que passar também pelo fato de que o fornecimento desses alimentos tem que ser alimentos saudáveis, de preferência alimentos in natura, alimentos minimamente processados. Não pode, a gente precisa denunciar, a gente precisa reivindicar que essas cestas que estão sendo fornecidas não sejam compostas por alimentos ultraprocessados. Em termos de ação, o que a gente tem feito? Ações de formação. Então, a gente fez em julho um curso de exigibilidade do direito humano à alimentação, um curso nacional com várias instituições e também com universidades. A gente teve mais de 100 cursistas do Brasil todo, em sua maioria que eram vinculados a conselhos municipais de alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional. Mais de 50% dos cursistas se autodeclaravam negros e pardos também, a maior parte mulheres. Foi um curso com uma experiência muito potente, porque nesse curso a gente foi trabalhando passo a passo de como exigir, desde a exigibilidade que a gente fala que ela é administrativa e política, como a partir dos conselhos, até aquela exigibilidade que ela se dá por meio da Defensoria Pública e do Ministério Público. A gente também, junto com a campanha pela educação, elaborou esse guia Covid, alimentação escolar, que tem um passo a passo, e com o MST, que tem um passo a passo de como se fornecer, né, para alimentação escolar com compra da agricultura familiar durante esse período da pandemia.
fizemos uma audiência popular com o relator internacional da ONU para o Direito Humano à Alimentação para tratar sobre o caso do Estado do Rio de Janeiro, que é um caso à parte, né, em que eles conseguiram, no Supremo Tribunal Federal, uma suspensão de liminar que tinha sido obtida pela Defensoria Pública aqui, desobrigando eles, então, a fornecer alimentação escolar. E aí essa audiência ela foi muito importante, porque também participaram de forma muito ativa vários grupos de mães que têm se organizado intensamente no município do Rio e em alguns outros municípios. Então, a gente tem a Passeata das Mães, a gente tem as brigadas populares, então tem tido um processo, a alimentação escolar, ela mobiliza bastante, né? E, por último, a gente tem uma ação que eu também acho importante trocar aqui com vocês, que eu vou apresentar o vídeo rapidamente, que é a campanha Agricultura Familiar e Saúde na Alimentação Escolar. Então, foi uma campanha que o Fórum, junto com a Articulação Nacional de Agroecologia, construiu, com essa ideia de sensibilizar gestores e gestoras para a importância do PNAE e para o fornecimento da alimentação escolar durante a pandemia, e especialmente chamar a atenção também do quanto adquirir da agricultura familiar é fundamental para dinamizar a economia local, para fomentar essa agricultura durante a pandemia, para fortalecer a produção saudável de alimentos nesse período. Então, também a campanha ela tem esse objetivo de contribuir para a mobilização social e também divulgar experiências exitosas. Então, se vocês procurarem pela campanha, vocês vão ver que tem uma série de materiais super interessantes que foram preparados, desde vídeos, desde cards, desde levantamentos, né? Então, para terminar, eu queria pedir para o Zé se ele poderia exibir rapidamente o vídeo, que acho que ele é de 1 minuto, acho que é 2 minutos, Zé, que é o vídeo da campanha para vocês conhecerem, né? Esse é um dos vídeos, a gente elaborou outros vídeos também da campanha, abaixo-assinado, que podem ser adequados para cada realidade. Por exemplo, esse abaixo-assinado que a gente construiu e que é encaminhado para a prefeitura, apresentando argumentos por que é importante comprar da agricultura familiar na alimentação escolar. Essas são as redes do fórum, então a gente tem essa página, tem essa conta no Facebook e no Instagram, e a gente está disponível, né, para fazer ações de mobilização, de formação. Nós estamos aí abertos para essa construção. Pode colocar o vídeo? O Zé caiu. Pode. Ele pode tem um problema de com ele, Camila? Não, é que ele mandou mensagem, a luz lá caiu. As coisas, você tá né? Aí, você quer que eu ponha? Tô sim. Aí, pra eu colocar tá o na vídeo. tela? Não, tá aqui. Peraí. Não, Já tá na tela, tá. Pode colocar então. Já. Vou colocar aqui, então. Camila, tá mudo. Acho que você tem que tirar o fone. Oi, tá sem fone. Tá mudo? Tá, deixa eu ver se eu... Eu vou testar aqui com o microfone desligado. Vocês veem. Não tá indo, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então. Eu tô ouvindo. Ah, você tá ouvindo? Ah, pode ser eu, então. Ah, não, Su, fui eu que tava com o vídeo aberto aqui e achei que tava ouvindo. Posso tentar aqui, Camila? Tenta, pode tentar. Eu tô com ele aberto aqui, se você quiser.
Por É favor. porque o seu estava baixinho, né? Você quer que eu faça, Su? Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque o seu estava baixinho. Acho que é esse aqui, calma aí. Tá passando? Não, por enquanto não. Você botou para compartilhar? Agora foi. Esse momento difícil, não vou ter. Não tá aparecendo, não? Tá sim, Su, agora só tem que ampliar. Uma lei aprovada exige que no mínimo 30% dos recursos da alimentação escolar sejam destinados para comprar da agricultura familiar, garantindo o acesso de estudantes da rede pública a frutas, legumes e verduras e a muitos outros elementos saudáveis. Mas é essa conquista que está ameaçada. Em meio à pandemia que estamos atravessando, muitos governos estaduais e prefeituras estão deixando de comprar as famílias agricultoras para comprar de grandes recursos de supermercados. Isso representa mais alimentos ultraprocessados e milhões de na casa dos brasileiros e brasileiras, justamente na época mais precisamos de saúde. Essa energia também traz consequências econômicas negativas, pois as famílias agricultoras veem suas rendas diminuir e passam a circular menos de outros recursos de vida. Descobrir a realidade da é a questão mais linda de todos os anos, muitos recursos culturais Por isso, pressione a prefeitura do seu município e o governo do seu estado a comprar da agricultura familiar. Essa conquista de mais saúde e renda para brasileiros e brasileiras é um direito que precisamos garantir. A agricultura familiar é saúde na alimentação escolar. Ele fez um discurso que foi hipnótico, vocês podem encontrar na internet. É isso, Su. É isso, Faia. Ah, calma aí, entrou outra coisa aqui. Não, você tem que ir lá nessa página e fechar esse... Tá, eu acho que agora parou o som, né? Isso, tô te ouvindo. Ah, que bom, que campanha importante, fundamental aí para a gente estar encampando. Então, agradecer mais uma vez a Vanessa. Esse é um debate caríssimo para o serviço social, né? Acho que ainda somos poucos e poucas assistentes sociais, tanto no âmbito da academia quanto no âmbito do exercício profissional, que tem encampado aí essa militância importante pela execução dessas políticas, né? A exemplo do PNAE, do PA, mas também estando junto aos movimentos sociais no que diz respeito à sua auto-organização para lidar com esse tamanho de desafios que temos na atualidade e que o fórum aí indica, né, e aponta várias estratégias importantes de colocar, como a gente diz, o bloco na rua, né. Então, temos aí, não sei muito quantas pessoas tem na sala, essa nossa turma tem mais ou menos uns 15, mais ou menos, estudantes inscritos. E por que é tão bacana, assim, a gente construiu o programa da disciplina de uma forma que a gente pegou esse debate pioneiro, né, quando a gente lê José de Castro, não dá vontade de parar de ler, né, assim,
A gente viu o quanto que seria interessante ter um grupo de estudos, inclusive, sobre a obra do Josué, que nos anos 60 já falava, não só já falava sobre ecologia, como já criticava, né, o documento sobre os limites do crescimento, por exemplo, que já tinha uma desigualdade muito clara no que diz respeito ao que seria o papel do hemisfério norte e do hemisfério sul, né, então, assim, sem me estender, mas foi uma alegria, né, ter essa oportunidade, né, não sei, talvez na nutrição provavelmente é diferente, mas no serviço social a gente conhece pouquíssimo da obra do Josué de Castro, né, então a gente vem indicando a importância, né, e caminhando nessa direção. E desde então a gente vem problematizando que o próprio capital ele tem um discurso de que vai acabar com a fome, só que, ao mesmo tempo, ele provoca fome. Então, a gente vem discutindo isso ao longo da disciplina, né? E uma das estratégias que o capital vem assumindo é justamente a saída tecnológica, né? Então, lá na Revolução Verde, nós não precisamos da Revolução Vermelha, né? A gente está falando desse cenário do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com o mundo dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, a Revolução Verde é essa promessa de acabar com a fome, desenvolvimento tecnológico, né? Então, com agrotóxicos, insumos e maquinaria, e desde então, o capital entrando em novas crises de superprodução e novamente voltando para essa saída tecnológica, além desses pacotes de ajustes estruturais que obrigam os governos a uma série de retrocessos no campo dos direitos. Essa é Betânia, para quem não conhece, esse é o Gerri. Então, a gente vem problematizando, né, o que está por trás dessa produção, dessa reprodução social da fome. Então, já a partir dos anos 60, né, vai crescendo esse monopólio de todo o sistema agroalimentar, né, das sementes, dos insumos, então, de toda a cadeia produtiva, de transporte, de comercialização desses produtos, que vão sendo transformados em ações, né, por meio das commodities. Então, toda essa lógica, sempre alegando que a tecnologia, né, para aumentar a produtividade, para acabar com a fome, e o que a gente vê ao contrário, porque esse sistema agroalimentar, ele implica necessariamente em expropriação de territórios, em contaminação de territórios, né, por meio dos agrotóxicos, por exemplo, né, em perda absurda de biodiversidade, então, de perda dessa soberania, né, de decidir sobre o que comer, por que comer, quando comer, né, de que forma, qual cultura, como é que a nossa cultura lida com essa questão do alimento. Ao ponto da gente chegar numa situação... E o tempo todo é isso que é muito interessante que a gente vem discutindo na disciplina, é sempre assim, o que está por trás do discurso, o que está por trás dessas promessas, né, de acabar, 2015, né, os objetivos do milênio, vamos acabar com a fome, mas para isso precisa de transgenia, né, para poder aumentar a produção de alimentos. Então, essas saídas vêm se demonstrando saídas... como um cão que roda, né, em volta do rabo, na verdade é um circuito, né, que precisa ser rompido, né, porque ele está ali o tempo todo se retroalimentando. Então, a gente vem discutindo também a importância, né, das organizações, né, populares, camponesas, e o nível de perversidade também do capital, muito interessante. O boletim traz isso, né, que é a biofortificação, com o financiamento da Fundação Bill Gates, né, Bill e Melinda Gates. Por um lado, a gente viu essa denúncia, né, de forma bem profunda, oferecendo vários elementos para a gente entender os riscos da biofortificação, do ponto de vista da ameaça à soberania alimentar e nutricional. Por outro lado, a gente também leu um texto da Silvia Federici, quando ela fala no ponto 0, sobre ajuda humanitária, que o capital também, para ele é muito importante produzir as guerras, não mais necessariamente guerra de ocupação de território,
mas produzir conflitos internos, né, em diferentes nações, países, territórios, como uma forma, inclusive, da sua própria expansão, fragilizando, né, essas nações, essas populações, provocando migrações em massa, e aí depois vem com a oferta da ajuda humanitária por meio, inclusive, de muitas organizações não governamentais para oferta de alimentos. E aí, novamente, a perversidade, porque alimentos a gente precisa sempre. A gente não precisa de alimentos numa situação de guerra, né? Sem alimentos a gente não vive. Então, a saída seria distribuir terra, né? Promover ações de saúde, de educação, autonomia desses povos. Então, é um pouco disso que a gente vem conversando ao longo dessas semanas aí nesse semestre, e faltava justamente essa compreensão das políticas públicas. Então, a gente vem discutindo, né, a lógica de como se organiza o sistema agroalimentar, dos resultados que isso tem, né, em termos de aquecimento global, que esse tipo de produção implica, né, por conta do desflorestamento, desmatamento, né, por conta de soja, gado e tudo mais. Então, a gente tem um índice enorme de efeitos socioambientais, né, como o aquecimento global, as mudanças climáticas, o aumento da fome, da miséria, das desigualdades, do racismo, da misoginia, e ao mesmo tempo, a gente tem toda uma luta política por políticas públicas e para além também das políticas públicas. Então, hoje, a Vanessa traz para a gente um conteúdo importantíssimo, que é fundamental para um conjunto de profissões, e o serviço social não pode ficar fora desse debate, né? A gente precisa conhecer o que já existe em termos de conquista, que são essas políticas, né? O que existe em termos de mobilizações, que essa rede também mobiliza em torno de si, que é o Fórum, né? Que também compõe a Articulação Nacional de Agroecologia. Então, a ideia hoje é essa, a gente poder conversar mais, e queremos, na verdade, tem que ver, não sei se Camila consegue ver lá no chat, né, porque as pessoas não vão poder falar, mas mandar suas questões, né. Esse texto que a gente ficou indicado como uma referência, eu esqueci de mandar o guia brasileiro, o guia alimentar, mas eu vi que alguém botou lá no chat que já tinha conseguido, mas foi o texto da Marion Nestlé, onde ela faz uma linguagem super interessante, super acessível, mas onde ela fala justamente que esse sistema de produção desses alimentos, sobretudo os ultraprocessados, é tão poderoso que eles influenciam pesquisas e políticas públicas, né? E esse vídeo agora que a Vanessa mostra no final é uma expressão disso, né? Como assim o PNAE vai comprar de supermercado e não vai comprar da agricultura familiar camponesa, né? Que produz alimentos saudáveis num contexto que a gente precisa ter a nossa saúde fortalecida. Então, a Marion traz esse debate, né, assim, do poder econômico, do poder político que tem, e que é fundamental nessa matéria do acesso aos alimentos, que o Estado ocupe o seu lugar, que é o lugar de promover políticas públicas de acesso a essa alimentação adequada, então, e com autonomia, né, sem a influência. O que ela traz muito no texto, que é muito interessante, que essas empresas, né, que muitos pesquisadores, ela fala da área da nutrição, né, assim como tem na medicina também, os pesquisadores se deixam influenciar, porque essas empresas são riquíssimas e pagam 1000 congressos e 1000 situações, né, e depois usam esses dados para fazer marketing desses alimentos, né? Então, assim, autonomia zero, né, desses pesquisadores que são influenciados diretamente por essas empresas, e aí ela traz o debate dos riscos que isso tem, né? Ela traz o debate da ética, né? Até que isso é legítimo, né? É legal, ela fala dos Estados Unidos, né? Mas isso é legítimo, né? Que pesquisadores aceitem
financiamento de empresas privadas ultrabilionárias que têm interesses em lucrar e não em promover uma alimentação saudável. Qual é o papel do Estado nisso? Qual é o papel da sociedade civil nisso? Qual é o papel de nós como consumidores nisso? Então, é um debate que a Marion traz e que tem tudo a ver com esse debate que a Vanessa está trazendo aqui para a gente pela perspectiva do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Como sempre, os cachorros participando das aulas. E aí eu tenho que ver como é que vai ser a dinâmica, se eu que vou lá, Camila, se você consegue também olhar lá, mas pedir, então, a gente também indicou alguns podcasts, para 2 podcasts, como atividades assíncronas, então, falar para os presentes se sentirem à vontade para levantar as suas questões, né? Esse guia é bem interessante, como a Vanessa falou, é bem acessível, né? Uma referência para a sociedade de uma forma geral, e que vai problematizar, só que também, né, assim, de um lado, a gente tem a produção da fome, por esse domínio, esse monopólio do sistema agroalimentar, e de outro, a gente tem a obesidade, né, são 2 lados da mesma moeda, né, por conta dessa super oferta desses alimentos ultraprocessados, que não tem praticamente nada de nutrientes, mas que é o mais fácil, né, que as pessoas são... tem todo esse marketing que convence a gente de que é o mais apropriado para essa rotina cotidiana que a gente tem, e muitos são alimentos realmente mais baratos, né, então a classe trabalhadora, né, acaba se rendendo também ao consumo em massa desses produtos, também botando na conta das mulheres, né, mulher que já faz, né, que já tem dupla, tripla, 4ª jornada de trabalho, então compre congelado, né, porque parece que só as mulheres que são responsáveis pela alimentação, né, na família, então comprem congelados, comprem ultraprocessados. Então tem uma série de questões aí, e o que o Fórum traz é qual o lugar da política nisso, da política pública, do Estado e da sociedade civil organizada. Então, agradecer mais uma vez a contribuição importantíssima da Vanessa, em nome aí do Fórum, e coloquem suas questões, suas dúvidas, seus comentários, suas contribuições, para a gente poder abrir a roda aí de conversa. Gente, tá uma loucura aqui. A gente tem algumas contribuições aqui. A Thalita Gomes falou que a agroecologia é tão linda, ela torce ansiosamente para que ela se torne mais valorizada. Aí ela também falou que o atual presidente já deixou muito claro que não está preocupado com a população. Então, devemos sempre nos apoiar na luta contra esse desmonte. Inclusive, participando amanhã, apoiando o PDS. Aí, a Adriana, ela colocou uma pergunta aqui. O Brasil tem 570 municípios, se não me engane. Como fazer o poder público se responsabilizar por alimentação saudável para as nossas crianças nas escolas? Aí, você quer que leia o resto, Vanessa? Ou você quer... Eu estou até vendo aqui, Camila. Obrigada. Acho que a gente pode dialogar com essas primeiras falas, né? Então, sobre essa questão que Thalita comentou, né, ao longo aqui da aula, né, sobre o quanto que é importante a gente descortinar, olhar o que está por trás dos alimentos, né? Os alimentos, eles contam história, e eles contam diferentes histórias. E, no caso, quando a gente está falando de alimentação saudável, de alimentação adequada e saudável, acho que uma das coisas importantes que o guia ele avançou em relação ao anterior, né, que tinha um foco mais em pensar nutrientes, é que ele passa a olhar também os impactos, não só em saúde, mas os impactos ambientais, os impactos sociais que estão relacionados com todo esse circuito que o alimento percorre desde a sua produção até ele chegar
para o nosso consumo, né? Daí a gente vê, por exemplo, como eu tinha falado sobre o arroz e o feijão e o desabastecimento e a falta de estoque público, o quanto que a reforma agrária ela tem um papel importante, porque os assentamentos de reforma agrária têm produzido, né, alimentos saudáveis, em boa parte alimentos da nossa cultura, né? Então isso é muito importante. E no caso do PDS Oswaldo Oliveira, se a gente olhar as imagens de quando eles se instalaram lá, né? Então já é um assentamento que já estava num processo acelerado aí avançado, na verdade, né? De assentamento, já tinha relação de beneficiários do INCRA e tal. E a gente, né, Suênia, já vem acompanhando o PDS ao longo dos anos, e é impressionante como ao longo de cada ano vai aumentando a diversidade. As dificuldades, elas permanecem, porque já teve enchente, né, já enfrentaram um incêndio, né, e eles arriscaram a vida deles na mata para poder salvar aquela região ali de mata, né? E quando a gente tem olha do ponto de vista aéreo, né, no Google Earth, a gente vê a diferença de 10 anos de presença naquele espaço, né? E, ao mesmo tempo, eu realizo, assim como Suênia realiza feiras na universidade, aí na UF de Rio das Ostras, com o PDS, a gente também realiza lá na cidade universitária. E cada feira que eles vão, são novos alimentos, é uma diversidade que vai, cada ano que passa, aumentando o sabor, a história que tem por trás daquele alimento. Então, a gente, por exemplo, parar para olhar a importância que é ter um feijão carucango, um feijão aqui da região, que inclusive é em homenagem a um quilombo em Macaé, né, que foi dizimado há muito tempo atrás, esse feijão como um grande patrimônio alimentar. Então, eu acho que esse aspecto ele é central quando a gente vai... Teve uma jornada universitária da reforma agrária que se propunha discutir o que você alimenta quando se alimenta. E acho que esse aspecto, né, a Thalita está trazendo aqui, né, às vezes a gente não para pensar o tanto de coisas que está ali por trás. E a outra discussão importante é sobre a qualidade desses alimentos. Então, esse debate sobre os agrotóxicos, ao mesmo tempo o debate que para quem os alimentos agroecológicos, os alimentos orgânicos, ele precisa estar acessível. E esse é um aspecto muito importante que os movimentos populares e da agroecologia trazem, que esses alimentos eles precisam estar acessíveis a todos. Não é à toa que nas feiras agroecológicas a gente vai ver que o preço praticado é um preço que é acessível. É diferente quando a gente está falando de comprar um orgânico numa grande rede de supermercado, que você vai ter ali um valor de um nicho de mercado, né? E a experiência que a gente tem tido na feira universitária, Camila, é que cada dia que passa, a gente tinha mais consumidores, funcionários terceirizados, estudantes, e sempre a gente fazia esse debate, por que o preço do quilo da empim descascada era um preço tão acessível? Porque a discussão, né, que o movimento faz, o movimento agroecológico, o movimento de reforma agrária faz, é que esse precisa ser um preço justo para quem produz e para quem consome. Então, quanto mais essa relação é direta também, mais esse alimento ele tende a ser acessível e melhor a remuneração de quem está trabalhando, menor é a exploração. Então, quanto mais a gente tem uma cadeia mais longa, com mais intermediários, mais a gente vai ter impactos em relação a essa dinâmica de produção e de abastecimento, e muito provavelmente a gente vai ter quem está na ponta está perdendo, que é quem vai consumir, e quem está na outra ponta produzindo também. Então, por isso que é tão importante a gente ter essas iniciativas como as feiras, como as cestas. Então, também a gente tem aí no período de pandemia o PDS, né? A semana que vem vocês vão falar um pouco sobre isso, mas tem o Terra Crioula como esse espaço de comercialização, e tantos outros cestos aqui da região também, da agricultura familiar, como que é importante a gente está fortalecendo isso, né? Já a Adriana está falando uma coisa que é muito importante, que você está falando aqui, né, Adriana? Como fazer o poder público se responsabilizar por alimentação saudável nas escolas?
esse é um aspecto central que eu tentei mostrar um pouco aqui quando eu estava falando das ações do FBSAM, mas não só do Fórum, mas do conjunto de outras organizações e redes, que foi um processo de luta pelo direito humano à alimentação e de institucionalização desse direito. Nos dá instrumentos para fazer aquilo que eu tinha falado, que é a exigibilidade, né? Então, quando a gente conseguiu inserir na Constituição Federal, no artigo 6º, que dentre os direitos fundamentais está o direito humano à alimentação, e o Brasil já era até signatário de pactos internacionais, isso hoje dá, por exemplo, o respaldo para a Defensoria Pública do Estado, que a Defensoria aqui do Estado do Rio de Janeiro está muito atuante durante a pandemia para exigir que os municípios e o Estado do Rio assegurem esse direito. Se eu não me engano, a Defensoria entrou com quase 20 ações civis públicas, forçando os municípios, e conseguiram, né, liminares, que forçou, então, que alguns municípios que não estavam fornecendo, não estavam garantindo a alimentação escolar, garantissem, né? Então, essa questão de que quando a lei do PNAE reconhece que a alimentação escolar é um direito, isso também tem repercussões do ponto de vista de exigibilidade, porque isso oferece instrumentos. Então, nesse curso que eu comentei com vocês, que inclusive as aulas do curso estão disponíveis no canal do YouTube do FBSAM, quem quiser depois ter acesso a essas aulas, foi muito legal o curso, porque a gente trabalhou com lideranças comunitárias, mesmo no ambiente virtual, com todos os desafios. E o retorno que a gente teve, Suênia, foi muito positivo, porque um dos pontos centrais na luta por direitos é os titulares de direitos reconhecerem, saberem que têm direitos, e como fazer para exigir que esses direitos aconteçam. Então, a gente teve retornos muito positivos de municípios que não estavam fornecendo a escolar, e aí a gente teve cursistas que estavam vinculados a movimentos sociais ou a conselhos que fizeram um curso, e a partir do curso começaram a desenvolver algumas ações de exigibilidade, de pressão política, que resultaram, em alguns casos, que o município, então, passasse a ofertar a alimentação escolar durante a pandemia. Então, acho que esse é um instrumento importante da gente considerar. Como eu falei, só ter a lei não significa que ela vai ser executada. Então, esse papel também nosso de pressão, de incidência, ele é fundamental. Por outro lado, a gente vê que o volta e meia programas como o da alimentação escolar e tantos outros que têm esse papel estratégico, eles também são vistos, Sônia, como um grande mercado. Então, se a gente vai no Congresso hoje, a gente vai ver que tem um monte de projeto de lei de lobby tramitando para botar café produzido de algum lugar na alimentação escolar, para botar de tudo que vocês possam imaginar. E se hoje a gente na alimentação escolar tem a oferta de uma refeição e não uma merenda, que era um lanchinho, também isso é fruto de muita mobilização e pressão da sociedade, né, que lutou para que fosse, então, estabelecido que tem que ser uma refeição, né? Até porque, se a gente pega o histórico do PNAE, ele nasce da ajuda alimentar. Né? Então, a gente tem lá, quando ele nasce na década, né, de 40, na década de 50, como uma campanha, era uma ajuda que os países, como Estados Unidos, por exemplo, forneciam os seus excedentes para o Brasil, e esses excedentes eram doados para a escola. E muitas vezes esses alimentos não guardavam relação com a nossa cultura alimentar. Então, isso também introduziu determinados alimentos na nossa cultura, gerou uma relação de dependência, muitas vezes, né? E aí a gente pensa, isso ficou no passado. Não, gente, volta e meia a gente percebe iniciativas de tentar fazer da alimentação escolar um espaço para escoamento de alimento ultraprocessado, de uma barrinha de cereal X ultraprocessada, com um balanço de nutrientes. Por isso que eu estava falando para vocês que o guia alimentar avançou bastante quando ele para de olhar um determinado alimento e vai olhar, ele tem carboidrato, ele tem gordura, e ele tem as vitaminas X, Y, Z, mas sequer a gente se questiona se aquilo é alimento, do ponto de vista, né, do que a gente está pensando dessa classificação de processamento. Tanto é que quando eu falei de ultraprocessado, vocês viram que o guia ele vai falar que é uma formulação industrial.
Então, muitas vezes a gente vai estar comendo algo que parece que é queijo, tem gosto de queijo, tem cheiro de queijo, mas não é queijo, né? Então, e isso, a alimentação escolar, muitas vezes ela é vista como esse lugar de disputa, né? Com relação a esse mercado. Vocês imaginam, 41 milhões de escolares no Brasil todo. Só de recurso federal são 4 bilhões e meio, fora os recursos que os municípios e os estados colocam, né? Então, essa questão da luta, Adriana, por responsabilizar, né, os municípios, não é uma luta fácil. A gente, como eu falei, a gente tem perdas e a gente tem ganhos, como foi, por exemplo, essa questão lá do estado do Rio de Janeiro, que conseguiu uma liminar no Supremo, mas isso ainda está em debate, está em discussão, a gente tem instrumentos para estar lutando com relação a isso. E a experiência aqui do estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, tem sido extremamente interessante. E depois, quem quiser, tiver a curiosidade de conhecer esse movimento da Passeata das Mães, é fantástico como elas se organizaram em plena pandemia para exigir que esse direito fosse garantido. No caso do Rio, por exemplo, do município, se conseguiu assinar um termo de ajustamento de conduta e o município teve que passar a fornecer um cartão, um voucher para essas famílias, né? Mas aí a gente tem um problema, já tentando falar com as coisas que vocês estão trazendo aqui mais à frente, a gente tem um problema que é o seguinte: a alimentação escolar, ela precisa estar articulada com outras políticas públicas, principalmente nesse momento de pandemia, porque o recurso que chega, ele é para atender o escolar. Só que esse escolar, ele está inserido no domicílio, numa família que também está numa situação, muito provavelmente, de fome, numa situação de insegurança alimentar, seja ela leve, né, ou grave. E aí, o programa ele vai atender só aquele escolar. Então, a gente percebe que, muitas vezes, o kit que chega ele é insuficiente para atender o todo. E quando não tem articulação com outras políticas públicas, inclusive com políticas da assistência, aliás, quando há essa articulação com políticas da assistência, é possível potencializar, como a gente viu em vários municípios, que esse kit se transformou numa cesta. Porque houve uma articulação entre o recurso que vem da alimentação escolar com outras políticas públicas da assistência social que permitiram atender essa família como um todo, né? Aí, eu acho que como é que é? Marciana, né, Simões, ela está falando, eu assisto no interior do Rio Grande do Norte, em um assentamento de reforma agrária, a agroecologia poderia funcionar aqui, a agricultura familiar, mas a escassez de água aqui é muito grande. Esse aspecto que você está trazendo é bem importante, né? A gente tem desafios muito próprios da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro e aqui na nossa região, que, a meu ver, tem a ver com a questão de ausência de políticas públicas, de incipiência de políticas públicas, principalmente com relação ao acesso à terra, acesso à água. Então, esses são aspectos importantes de se assegurar. Ao mesmo tempo, a gente vê a experiência do PDS, do assentamento Celso Daniel, a gente vê agora as mulheres da Andorinha, né, aqui em Rio das Ostras, produzindo e mostrando quanto que tem potencial aqui na região para a produção de alimentos pela agricultura familiar, né? Então, assim, acho que esse é um aspecto importante da gente considerar. E em relação à água, a gente tem uma experiência super bem sucedida no semiárido brasileiro, com as cisternas que captam água da chuva, e foi muito interessante como é que, ao mesmo tempo, o enfrentamento da pandemia gerou, como eu poderia dizer assim, também outras possibilidades. Nesse momento, as mulheres da Penha, né, da Serra lá da Misericórdia, elas estão numa parceria com a Rede Ecológica, que é uma rede de consumidores, e também com uma série de outras parcerias, e elas estão trazendo essa construção de cisterna para dentro da favela. Muito interessante, porque elas próprias que estão construindo essa cisterna e, de alguma forma, a partir disso, viabilizando o acesso à água. Eu acho que quem depois quiser conhecer, procura sobre Serra da Misericórdia. Uma dessas mulheres é a Ana Santos, que tem vídeos, né, mostrando essa experiência que eu me arrepio toda quando eu penso, né? Tem mais alguma coisa, Camila? De pergunta? Então, tem sim. Tainá, né? Deixa eu só
Sim, tem a Tainá, acho que a Marciara e a Adriana colocaram mais uma questão, na verdade são comentários, né? É muito importante a Vanessa falar desse projeto das cisternas, porque, inclusive, é mais um projeto desmontado, né, mais uma política, né, desmontada no atual governo, né, Vanessa? Então, haja fôlego e haja força para a luta, mas é o que nos resta. Eu achei muito interessante, só lembrando aqui do nosso horário, e lembrar para todos presentes aí, para aproveitar no chat, para botar ainda algumas questões, considerações, para a gente poder ir fechando aqui a nossa conversa no encontro de hoje, convidando também para a próxima. Mas a Tainá coloca uma questão muito interessante, né, Vanessa? Porque, de fato, é um uso político que a gente faz, né, desse dado, né, de que mais de 70% do que consumimos, né, vem da agricultura familiar, mas, se a gente, né, lembrar alguns aspectos do que a gente vem conversando, a agricultura familiar, ela é refém desse mercado, né? Então, assim, várias políticas de governo, inclusive, incentivam que agricultores e agricultoras ao buscarem crédito, né, para a produção, invistam em pacotes tecnológicos, leia-se uso de agrotóxicos, de sementes transgênicas. Então, assim, não é porque é a agricultura familiar que é sinônimo, é algo automático de que é uma produção agroecológica, né? Na verdade, toda a nossa luta, né, tanto que a gente usa muito o termo de transição agroecológica, né? Porque é muito importante essa união, né, dos movimentos populares, das organizações, dos movimentos sociais, das universidades nesse trabalho de militância, e é um trabalho de militância. Quando a gente teve ano passado o primeiro encontro de agroecologia daqui de Serra-Mar, da nossa região, tem a articulação, tem a Articulação Nacional de Agroecologia, estadual, e tem os núcleos regionais. Nossa, aqui a gente conseguiu uma parceria com a Fiocruz, e esse foi o tema do nosso primeiro encontro, né, sobre a questão do uso dos agrotóxicos, e de lá para cá só piora, porque o governo, né, só vem liberando ainda mais. E isso é muito comum, a gente ouve aqui em todos os municípios na nossa região, e a gente pode pensar que é só agricultor que usa, né? Não, para limpar a grama do quintal, né, o glifosato é quase que como é que a gente... É algo que se tornou tão popular, é como você comprar uma aspirina numa farmácia, né? É aquela coisa que serve para tudo, né? Então, é muito comum. Outro dia, o vizinho da minha mãe estava falando, meu pai falou comigo esse final de semana, o vizinho disse que tem um veneno aí que ele usa na grama dele que mata as tiriricas todas. Eu falei, pai, isso é veneno. Então, assim, se torna tão banal o poder que o mercado tem quando você tem um governo que fecha os olhos para isso, né? Os impostos que eles pagam é irrisório, né? E meio que às vezes o agricultor ele pensa, é mais barato, porque eu vou precisar de contratar, não vou precisar contratar mais mão de obra para me ajudar na produção, eu investi nesses venenos aí para fazer esse manejo da minha produção. Então, é um pouco mais complexo essa ideia de que a nossa utopia é essa, né? Que a agricultura familiar ela seja toda uma produção em base agroecológica, e a gente milita para isso, mas estamos ainda num longo caminho, né? E a gente espera contar com cada vez mais pessoas a partir dessa compreensão. Não sei se apareceu mais alguma coisa. A Adriana e a Marciara, elas comentaram sobre a cisterna, né, e acho que para a gente ir encerrando, mas acho que a cisterna, não só a cisterna, porque a cisterna ela não está isolada, um conjunto de outras questões que eu vou falar um pouquinho, que eu acho que é bem importante, que é um exemplo concreto de como que políticas públicas que nascem a partir da sociedade,
Então, a questão da cisterna, ela é uma experiência que se constrói na sociedade. Então, a gente tem um sertanejo que migra para São Paulo, chega lá, vai trabalhar como pedreiro, e é quando ele se encontra, né, com concreto. E aí ele começa a pensar nessa questão de que se chove num determinado período de tempo, assim, num período concentrado de tempo, e aí ele vai trabalhar lá na obra e tal, e ele começa a refletir sobre essa questão de ter um espaço para armazenar essa água. Bem, a partir disso, né, que é uma tecnologia social, o movimento da agricultura familiar, que lá no semiárido é muito forte, que é o da articulação semiárido brasileiro, a ASA, começa a construir uma rede de ações com várias organizações, pequenas organizações, em pequenos municípios, que vão construir uma perspectiva em contraposição ao combate à seca. Então, você tinha políticas de combate à seca, como se a seca pudesse ser combatida. E eles constroem uma política de convivência com o semiárido. Isso significa olhar para o semiárido com o potencial que o semiárido tem desse bioma e, ao mesmo tempo, poder pensar ações que viabilizem a segurança alimentar e nutricional nesse contexto. E aí a cisterna envolve uma citação, né, dos cisterneiros e cisterneiras, tem várias mulheres cisterneiras, e aí eu acho que a Ismaciara está até falando, né, poxa, Ismaciara, teu pai construiu, né, muitas cisternas, fico até emocionada em ler isso, a importância que tem as cisternas. Se a gente olha o semiárido, antes dessa política de convivência com o semiárido, e depois a gente vê o quanto mudou, né, alimentar nutricional, com a produção de alimentos, com a dependência, muitas vezes, porque a combate à seca gerava uma dependência. Está falando de política, geralmente a gente pensa só em política de Estado, mas política pública pode e deve também ser executada por organizações da sociedade, né? Quando a gente está falando que a sociedade também tem um papel importante. Então, no caso das cisternas, todo esse processo de uma política de convivência com o semiárido nasce de toda essa construção que ela é riquíssima e que eu tive o privilégio de algumas vezes estar no encontro do semiárido, né, no encontro da ASA, e que me emocionei todas as vezes que estive lá por ver o quanto que essa perspectiva de convivência com o semiárido, de acesso à água como um direito, acesso à água, acesso à terra. Por isso que quando a gente está falando de segurança alimentar nacional, a gente não está falando só do acesso à alimentação, à comida que chega na mesa das pessoas. Para essa comida chegar na mesa das pessoas, tem um conjunto de outros direitos que precisam ser garantidos. Direito à terra, direito às sementes, direito à água. Então, tudo isso está aí relacionado, por isso que qualquer política pública que pretenda enfrentar a fome, como o Suênia falou, tem que ir nas causas estruturais, porque muitas vezes aparece aquilo que a gente no fórum chama de falsas soluções. Por que são falsas soluções? Elas partem de um problema que é real, que é a questão da fome, mas as soluções que são apresentadas são soluções que elas aprofundam aquilo que está na base da insegurança alimentar nacional, que é o quê? O poder das transnacionais, a concentração de terra, a concentração da água, né? A expropriação dessas populações, a perda da cultura. Então, qualquer solução que não passe por esse tipo de questão que vai nas raízes, né, da fome, como o Josué de Castro tão bem nos mostrou, na prática ela vai estar, por isso que a gente fala que duas dimensões indivisíveis, estar livre da fome e ter o direito a uma alimentação adequada e saudável, porque eu posso matar a fome com uma ração, como já foi proposta, né, enquanto política pública. Então, ter esse horizonte é fundamental como princípio, né, para a gente pensar e disputar o próprio enfrentamento da fome está sob disputa. Né? Então, tem aqueles que negam a fome, mas tem aqueles que não negam a fome, mas apresentam soluções para enfrentamento dessa fome, que, na verdade, vai aprofundar ainda mais as raízes dessas desigualdades. Então, esses são aspectos aí centrais da gente
está considerando. Tá joia, obrigada, Vanessa. Uma noite muito profícua aí para a gente seguir nessa nossa conversa e tendo entendimento que a situação vai se tornar mais dramática, né? Quando a gente pensa, isso mesmo que a Vanessa trouxe para a gente, que esse PL 735, ou 765, eu confundo, foi vetado pelo presidente. Quando a gente pensa que o auxílio emergencial já está pela metade do valor inicial e vai acabar, isso é uma polêmica dentro do governo, porque para ele permanecer da onde que vai tirar dinheiro num momento tão recessivo também, né? E alguns estudos já falam que quando, de fato, esse auxílio terminar, e agora, né, está ali na esquina, o índice de desemprego vai subir para a volta de 25%, isso não é pouca coisa, né? Então, assim, na verdade, agora muita gente não está procurando emprego ainda, porque ainda está conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial, mas isso vai acabar, né? E você continua aí num processo de recessão e com essa pandemia. Então, por isso que é tão importante a gente ter essas conversas, ampliar essas conversas, tornar elas o mais compreensível, né, possível. Acho que foi Thalita que falou aqui que estava conversando com a mãe, que era soberania alimentar. Essa é uma tarefa nossa, né, uma tarefa dos educadores, né, como é que a gente pode tornar esse debate mais popular possível, mais compreensível possível, para que as pessoas tenham noção dos seus direitos e possam lutar por eles, né. Então, agradecer imensamente todos os presentes, todas as presentes, ao Zé, que ficou sem energia, Camila aí no apoio, né? Vanessa, pela excelente contribuição, que acho que esclareceu bastante para a gente o papel do Estado e o papel da sociedade civil, né, nessa cobrança, na luta política. E aí a gente fecha, né, ainda não vamos terminar a disciplina, mas assim, em termos de conteúdo, de estar com convidados, na próxima semana que bom, hoje a gente está discutindo o papel do Estado, e semana que vem é a auto-organização da sociedade civil, né, se não temos políticas públicas, o que faremos, né, o que estamos fazendo, o que já vem de longe, né, ou seja, o que já está sendo feito, o que estamos fazendo, o que vamos fazer nessa conjuntura aí desse desgoverno. Então, a gente vai promover uma roda de conversas com iniciativas aqui na nossa região, e que eu acho que vai ser transmitida também, né, Camila? Acho que entrou na programação do ciclo de debates da rede. Então, convidem outras pessoas, né, já que vai estar no canal aqui. E eu acho que é isso. Não sei se Vanessa quer ainda ter mais algumas palavras para se despedir dessa noite, mas eu estou imensamente agradecida. Tive um dia inacreditável de trabalho. Mas só coisa boa, só coisa boa. E é isso, acho que o mínimo que a gente pode fazer enquanto universidade é ter esse fôlego para alimentar essas articulações e essas lutas e disseminar esse conhecimento, né? Obrigada. Sânia, obrigada. Para mim também foi um prazer estar aqui interagindo, né? É uma pena que a gente não está na sala de aula mesmo, né? Eu sinto muita falta desse olhar, do olhar, né? Da troca, mas ainda assim a gente conseguiu trocar. Não deu tempo de eu falar aqui mais detidamente, mas quero dizer para vocês que não acredito em ações de enfrentamento à fome que não passem pelo enfrentamento do racismo estrutural. Isso é um aspecto central quando a gente vai olhar o aumento da pobreza, da extrema pobreza, os impactos que a pandemia traz em termos de maior vulnerabilidade alimentar. A gente vai ver claramente que sem a gente enfrentar
o racismo estrutural e o racismo institucional, porque quando a gente está falando que a alimentação é direito humano, a Grada Quilombo ela vai nos trazer essa reflexão de que o que é humano, né? O racismo ele é tão perverso que ele desumaniza, né? Aliás, uma das ações centrais do racismo é desumanizar, né? Despersonalizar. Então, a gente, para discutir direito humano, alimentação, não basta dizer que todo mundo, né, por ser humano, tem direito. A gente vai ter que, sim, botar a mão nessa ferida e vai ter que discutir políticas públicas que enfrentem essa questão aí de frente de uma forma profunda, né? Então, acho que esse é um ponto ali depois para, no futuro, a gente aprofundar e refletir, mas eu não poderia deixar de falar isso, até por a gente estar na semana, né, vindo da Semana da Consciência Negra, e com todas as manifestações que a gente teve de racismo que resultaram em mortes essa semana. E aí eu queria dizer que o racismo ele mata não só daquela forma, né, que a gente viu de espancamento, mas o racismo ele também mata de fome. E enquanto a gente continuar aceitando essa realidade, sem a gente se indignar com ela, e sem a gente pensar qual é o papel que a sociedade tem, inclusive em estar confrontando essa questão, em estar demandando, né, políticas públicas, em estar pressionando, eu acho que a gente não vai estar enfrentando de frente essa questão da fome. Vanessa, nossa, até me arrepiei aqui, porque, não por coincidência, né, eu separei uma poesia da Conceição Evaristo, né, exatamente, é impossível a gente hoje não dar visibilidade nessa questão das várias nuances aí, né, do racismo, e esses últimos acontecimentos mostram que a gente tem muito ainda a lutar, né, um escândalo a gente assistir, quer dizer, quem independente da gente ter visto ou não, né, porque eu efetivamente não consigo ver esse tipo de vídeo, mas a gente sabe, né, que uma pessoa foi assassinada pela sua condição racial na frente das câmeras, as pessoas ainda se prestam a filmar esse tipo de situação ao invés de intervir, mas isso é o que se conseguiu dar visibilidade, porque isso acontece sempre, né? O último programa do Greg News é sobre um jovem da produção dele que foi assassinado agora, final de semana, voltando da Pedra do Sal. Ele parou num ponto não sei se na Avenida Brasil ou na Presidente Vargas, ali no Rio, no centro do Rio, e foi assassinado, né? Um cara super jovem, cineasta, bailarino, acho que roteirista, um artista, né? Jovem, bem jovem, e foi mais uma vida dessa ceifada, porque a gente vive um racismo escandaloso. Então, vou chamar Filhos da Agenda do MST, chama Filhos na Rua, de Conceição Evaristo. O banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando-me a pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que aqui está. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Então, a nossa noite de hoje, com um pouco de arte, né, de uma importante escritora e poetisa negra nesse país, ainda pouco conhecida, para a gente ficar aí com essas reflexões e que as nossas reflexões se tornem ações, né? Acho que é isso. O conhecimento, ele transforma. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima semana para alguns, até daqui a pouco para a Vanessa, a Camila, que não falta trabalho nosso, reunião.
Tá bom, gente, brigadíssima aí por essa noite, e para os estudantes a gente vai tocar aí os e-mails para a gente trocar sobre os nossos podcasts.